Que nós estamos aqui para adorar a Deus. E você que está aí na sua casa também. Lembrando que você pode estar às 18h30 de forma presencial. Nós abrimos esse culto para que as pessoas ficassem mais à vontade, né? Então, tem pessoas, muitas pessoas, por sinal, que está vindo à noite. A reunião da noite de amanhã e da manhã estão iguais, praticamente, né? Então você pode estar às 18h30 de forma presencial. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Isso. O título seria: é tempo de se arrepender. E você que está aí também acompanhando na sua casa, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra aí em Mateus, no capítulo 3. Aqui nós temos uma lição muito importante para todos nós. Eu já disse aqui em algumas ocasiões que esse livro de Mateus, o primeiro alvo são os judeus. O primeiro alvo desse livro aqui são os judeus. Mas o que não significa que não há lições para nós, uma vez que a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por quem? Não é só uma parte, é toda a Escritura. Ela é inspirada por Deus e apta, né, para ensino, correção, consolo e etc. Olha só o que diz aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de quem? Dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas, o quê? Veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujo a sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Preste atenção nessas palavras, deixa aberta a sua Bíblia. A Bíblia diz que a mensagem de João no deserto, para aquelas pessoas que iam ter com ele, era essa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está o quê? Próximo. Aqui João está
se referindo à vinda do Senhor Jesus, a sua morte, que traria a graça de Deus para mim e para você. Nós não seríamos mais, ou aqueles que estavam lá, não seriam mais conduzidos pela lei de Moisés, mas eles seriam conduzidos pelo governo de Cristo. E aí talvez você pergunta, mas no Velho Testamento já não era o governo de Deus? Sim, mas de uma forma a se aplicar por intermédio da lei. Aqui, esse reino dos céus, ele seria visível uma vez que Jesus viesse, morresse na cruz e iniciasse então uma nova aliança, aquela que não propõe a você simplesmente um conhecimento externo, ou leis externas, ou costumes e etc., mas que a graça de Deus possa nos transformar de dentro para fora, para que sejamos transformados. É isso que João está tratando aqui. E está dizendo para eles o seguinte: olha, arrependei-vos. É momento de se arrepender, porque o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Há duas coisas importantes a se entender aqui. Primeiro, que com o governo de Cristo, com o reino de Deus se manifestando de forma visual, física, na pessoa do Senhor Jesus, veio a graça através da sua morte, quando ele morre naquela cruz pelos nossos pecados. Vem então a graça, vem a nova aliança, mas não só a oportunidade de salvação, de remissão dos pecados, de justificação, mas também vem o juízo. O evangelho nunca tem um lado só. Preste atenção, você que está aqui, você que me assiste na sua casa, talvez você esteja aprendendo o falso evangelho. O falso evangelho, ele só mostra um lado da história. Ele mostra que você vai vencer, que as coisas vão dar certo, que tudo vai ser mil maravilhas, que Deus é bom, que Deus é amor e etc. Aquela conversa que nós já conhecemos. O evangelho não tem só um lado. O evangelho, ele tem os dois lados. É ao mesmo tempo que ele traz vida àqueles que estão mortos no pecado, aqueles que estão na lama, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, ao mesmo tempo que ele traz vida a essas pessoas, para aqueles que rejeitam o evangelho, ele traz também juízo e condenação. Por isso que diz o seguinte: aquele que crê será o quê? Será salvo. O que não crê já está o quê? Condenado. Ou seja, a única forma de sair dessa condenação, porque ela já é certa na vida de todos aqueles que não têm Jesus, que não querem Jesus, eles já estão condenados nos seus delitos e pecados. Só há um meio de serem resgatados, de serem restaurados, quando têm um encontro com Deus, quando arrependem-se dos seus pecados e nascem de novo. Então eles passam a ter essa oportunidade. E aqui João falando com eles, um público aqui judeu, pessoas que conheciam muito bem a lei do Velho Testamento, pessoas que tinham de cor e salteado a lei na cabeça. Eles conheciam tudo sobre a lei de Moisés e etc. Mas como sempre nós falamos aqui, não basta você conhecer, não basta você ter a informação, não basta você estar dentro de uma igreja, você fazer parte de uma igreja, não basta você ter um cargo, não basta você ter teologia, nada disso basta. É possível que a pessoa se forme em um grande teólogo, é possível que essa pessoa seja um obreiro, que ela seja um pastor, um diácono, um presbítero, um bispo, é possível que ele seja um presidente da igreja, é possível que ele tenha habilidade na leitura, que ele seja eloquente na hora de se expressar, é possível que tudo isso aconteça e mesmo assim ele nunca tenha nascido de novo. Então, de nada serve, para nada adianta o conhecer, se nós não colocarmos
em prática. Tem pessoas que ela tem a Bíblia decorada dentro dela. Se você for conversar com ela, ela sabe capítulo, versículo, livro, ela sabe tudo, mas ela não tem o encontro com Deus. É exatamente o que acontecia com eles. Eles tinham conhecimento da lei, e muito conhecimento. No entanto, eles não praticavam absolutamente nada. Eles eram vistos, eu vou mostrar aqui para você, como hipócritas, aqueles que falam uma coisa, mas vivem outra. Esse cenário, durante todo o período da história, ele é atualizado, ele atualiza a cada período da história. Não é difícil você encontrar pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Você vai encontrar em grande escala. As pessoas falam uma coisa, mas elas fazem outra. Tem aparência de piedade ou de piedosos, mas no fundo, vivem de aparência. Como Jesus disse uma certa vez, para esses mesmos, o seguinte, que eles eram como sepulcros caiados, bonito por fora. Você vai no cemitério, você vai encontrar sepulcros lá de granito, de mármore, você vai encontrar de tudo. Mas por dentro não há absolutamente nada. Jesus disse: vocês são assim, dessa forma. A aparência de vocês é uma coisa, mas dentro de vocês são outra coisa. Eu sempre tenho dito, e ainda ontem eu falava com uma pessoa, um pastor de uma outra igreja, e eu dizia para ele o seguinte, que embora nós somos pecadores, porque eu sou pecador exatamente igual a você, eu não sou melhor que você, eu não sou diferente de você, eu sou pecador igual a você. Embora eu seja um pecador, nós somos pecadores, eu dizia para esse pastor, que é de outra igreja, mas eu fico impressionado com a estupidez do ser humano a cada dia que passa. Sabe por quê? Porque o ser humano, mesmo sendo alertado por Deus acerca dos seus pecados, da sua conduta, do seu comportamento, eles insistem em permanecer no erro. E aonde está o auge da estupidez? O auge da estupidez é achar que você vai escapar daquilo que você está plantando. Não, isso não é possível você escapar. Uma vez que você planta, a Bíblia diz que quem planta, colhe, tem que colher. Então, isso é o auge da estupidez. Você pode passar a perna em mim, eu posso passar a perna em você, nós podemos passar a perna em outras pessoas, podemos enganar outras pessoas, podemos fazer escondido de outras pessoas. Todavia, aos olhos de Deus, tudo está nu e patente. Deus está vendo todas as coisas. Quando eu e você ouvimos isso, embora sendo pecadores, nós deveríamos temer e tremer ao saber que aquilo que nós estamos fazendo, Deus está vendo. Não, mas não é só isso. Deus não está vendo só o que você está fazendo, Deus está vendo o que você está pensando. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu íntimo. Isso deveria trazer para mim e para você temor e tremor, porque não há nada, absolutamente nada, que nós possamos esconder dele. Esse povo estava preocupado com a aparência, com a informação, com expressar conhecimento em relação à lei. Mas João sai dizendo para eles que a necessidade era o arrependimento. Está aqui no versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de quem? Dos céus. Está vindo aí. Jesus estava vindo. O governo de Cristo estava vindo. Era necessário que eles se arrependessem do pecado para que eles pudessem ter um encontro com o Senhor Jesus. Isso não mudou. Isso é assim ainda. Não há como ter um encontro com Deus se eu e você primeiro não nos arrependermos dos nossos pecados. Jesus veio e eles não reconheceram. Você vai em Israel, eles estão até agora esperando a vinda do Messias. Mas ele já veio. E eles não reconheceram. Eles não aceitaram. E por quê?
porque estavam mergulhados na soberba, na arrogância, na hipocrisia, não reconheceram. E olha só o que João vai dizer para eles aqui, ó. Versículo 5: então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança de Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Há sempre aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, reconhecem o quanto são pecadores, dependem de Deus, reconhecem que dependem de Deus, se arrependem, confessam os seus pecados e tomam um novo rumo, uma nova direção. Aqui há algo importante a se aprender. Não existe arrependimento sem mudança. E não tem como eu me arrepender escondido. Eu me arrependi escondido, ninguém sabe, mas eu estou arrependido. Não, porque uma vez que nós nos arrependemos da nossa vida errada e da nossa conduta, isso será notado, isso será público, isso será notório, as pessoas vão ver isso. E havia aqueles que, ouvindo a mensagem, se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizados por ele. Esses outros fariseus, saduceus, esses outros hipócritas, jamais eles estavam dispostos a se submeter a isso, a reconhecer que realmente tinham do que se arrepender. O defeito das pessoas, de muitas pessoas, é exatamente isso. Quando eu e você achamos que não há nada em nós que precisa mudar e que nós não temos defeito nenhum, é porque nós estamos a um passo da nossa queda. Nós estamos a um passo do abismo. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos nos consertar. Todos nós falhamos, todos nós erramos. O princípio é esse, a humildade. A humildade, diz o texto, precede o quê? A honra. Deus é com aquele que é humilde, com aquele que diz: eu reconheço, eu sou pecador, eu estou errado, eu preciso me consertar. Mas eu já disse aqui algumas vezes, as pessoas têm tanta dificuldade para admitir isso aí, e enquanto não houver isso aí, não tem mudança de vida. Pode fazer campanha, pode fazer corrente, pode subir no monte, de frente, de costa, de joelho, pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, encobre o nosso rosto para que Ele não nos ouça. Vai orar, vai cantar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai subir monte, mas não vai resolver. Tem que se arrepender, tem que admitir, tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, até hoje eu estava no erro, eu estava fazendo errado, eu sei que isso é contra isso aqui, eu preciso tomar uma decisão, e eu decido a partir de agora ser uma nova criatura. Me ajuda, me socorre, me justifica, me salva, amém? O nosso pedido a Deus, ele deveria ser acompanhado de desespero. Sabe por quê? Porque o estado de quem está longe de Cristo é grave. Ele está sentenciado ao inferno. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E a nossa oportunidade está em vida. Então nós deveríamos gritar por socorro mais do que aquele cego que gritou no caminho. Nós deveríamos gritar por socorro, por misericórdia, porque o nosso estado longe de Cristo, ele é gravíssimo. Mas as pessoas não. Para elas pensam que está tudo bem, está tudo normal, e que Deus aceita tudo. Não, Deus não aceita tudo. Deus é santo, Ele não aceita tudo, e é Ele quem nos santifica. Quando nós nos aproximamos dEle, quando cremos na sua palavra, Ele próprio trabalha em nós. Não é você que se santifica, não é você que se salva, é Ele que te santifica, é Ele que te salva, é Ele quem te justifica. Mas tudo isso você só encontra nele. Fora dele não. Você não encontra isso na religião, você não encontra isso em nenhum outro lugar, você só encontra nele. Só há salvação nele. É Ele quem salva. E João está chamando todos eles ao arrependimento. Versículo 7:
Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do quê? De arrependimento. Até esse momento, até aqui, João disse: vocês não passam de uma raça de víboras, falando para os fariseus e os saduceus que iam lá. Eles estavam sempre no meio. Uns se rendiam, outros não, mas ficava sempre por perto, espiando, tentando encontrar alguma coisa. E João usa essa figura, chamando eles de víbora, de raça de víbora. Essa comparação não é boa, ela não é benéfica, ela é maléfica, ela é maligna. Ele faz a comparação que eles são assim. Vocês são malignos, vocês são traiçoeiros, vocês são falsos. Quem é que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem convenceu, quem incitou vocês para que vocês pensem que vocês vão escapar? Ou seja, Deus conhece cada um de vocês, Deus está vendo. Deus sabe quem é vocês. Não adianta vocês pousarem de santo, não adianta vocês terem imagem de piedosos. Não, Ele conhece vocês. E enquanto vocês, ou se vocês não se arrependerem, vocês não escaparão da ira vindoura. Você pode escapar dos homens, você pode se dar bem por um momento, você pode se dar bem por um período, mas de Deus ninguém escapa. Preste atenção, você que está assistindo. Ninguém. Não adianta levar uma vantagenzinha hoje, uma vantagenzinha amanhã. Não adianta. Isso não resolve. Aquilo que os homens não estão vendo, Deus está de olho. E nós vamos ter que prestar contas. No versículo 8 ele diz algo interessante. Produzi, pois, frutos dignos do quê? Olha só o que João está dizendo. Ele não disse que eu me arrependo, depois me arrependo de novo. Não. Ele disse que eu me arrependo, e quando eu me arrependo, esse arrependimento produz o quê? Frutos. Produzi, ele diz aqui, pois, frutos de arrependimento. Então, qual é a prova que alguém se arrependeu? São os frutos. Se não há frutos, então ele não se arrependeu. Não existe uma sequência de arrependimento que não tenha frutos. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Você até se sente mal pelo que fez, tem consciência que está errado, mas não muda. Você não tem fruto, você não é transformado, e daqui a pouco você está lá de novo fazendo a mesma coisa. Ele disse: não, não é assim. Você se arrepende e produz frutos dignos de arrependimento. Ou seja, os frutos, eles são compatíveis ao arrependimento. Não, não tem frutos, então você não se arrependeu. E não é qualquer fruto, não. Ele diz frutos dignos de arrependimento. É isso que produz em nós a transformação, um novo ser. E se isso não acontecer? Olha o que ele diz no versículo 9: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a quem? A Abraão. Eles tinham como costume, eles tinham orgulho de citar Abraão como pai, e você vai encontrar isso no livro todo de Mateus, achando que pelo fato, porque eram judeus, porque faziam parte da nação, então eles eram filhos de Abraão e já estava tudo resolvido. Você vai encontrar no livro de Mateus Jesus dizendo o seguinte para eles, muitas vezes: se vocês são filhos de Abraão, então faça o que Abraão fazia. Ou seja, eles queriam se apropriar de um homem chamado Abraão, que era amigo de Deus,
e queriam se colocar como filhos de Abraão. No entanto, as suas obras, as suas condutas, era contrário de Abraão. Diz, não adianta. Não adianta. Dizer que é filho de Abraão e não parecer com ele, isso não significa, é a mesma coisa que o mundo tem um costume de dizer assim, todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia não reconhece essa teologia não é bíblica. Não, filho de Deus na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus. Se ele não faz a vontade de Deus, ele não é filho de Deus. Você só se torna filho de Deus quando você entrega a sua vida a Ele. Está aqui mesmo, no Evangelho de João, aqui no Novo Testamento, no capítulo 1 diz, todos quanto creram e receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas os que receberam, os que creram, não é todos de forma geral, é todos que receberam, é todos que creram. Aliás, tem alguns que se ele não dissesse que ele é filho de Deus, ele faria um favor para o Evangelho. Bispo, é melhor. A melhor coisa que ele pode fazer a alguns é não dizer que é filho de Deus, é não dizer que é cristão, porque ele já vai estar fazendo um favor grande para o Evangelho. Porque quando você olha para a vida dele, não condiz com aquilo que ele diz que é. E aí ele serve nada mais, nada menos do que de tropeço para alguém. De tropeço, ele serve como pedra de tropeço. Alguém sempre está caindo, tropeçando, se desviando ao olhar para ele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí ele diz mais aqui no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Olha só. O tempo da oportunidade para eles era aquele. O tempo da oportunidade para mim e para você é agora. Ele disse, o machado já está posto à raiz das árvores. Só aguardando. Aquela que não der bom fruto, ela será o quê? Cortada e lançada no fogo. Aqui se referindo ao juízo eterno. Todos os dias, preste atenção você que está aqui, você que está em casa. Todos os dias que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, esse versículo está diante de nós. Nós temos que dar bons frutos. E como que ele é produzido? É você que produz? Não. Mas você estando ligado nele. Lembra o que diz lá no Evangelho de João no capítulo 15? Todo ramo que está ligado em mim, produz o quê? Fruto. E ele limpa para que produza o quê? Mais fruto ainda. Então quer dizer que a prova de que nós estamos ligados nele é os frutos que nós apresentamos, que não é produzido por nós, é produzido por ele, mas a condição é estar ligado nele. E se isso não acontecer, o machado já está posto à raiz das árvores. A que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Você tem ideia do quanto isso é sério? Você tem ideia do quanto isso é grave? Quanto tempo mais eu e você temos de oportunidade? Quem disse para mim e para você que hoje não pode ser a nossa última oportunidade? Você que está aí também assistindo e adiando para se consertar, adiando para buscar Deus. Quem disse para você que hoje não pode ser o seu último dia? Quem disse isso aí? Qual a garantia que você tem? Nenhuma. E se você descer à sepultura agora, fechar os seus olhos agora, toda a sua chance foi esgotada. E qual tem sido a sua reação ao ouvir a verdade de Deus? O machado já está posto à raiz. Já está posto à raiz. Não há para onde fugir. Duas
dois resultados apenas: ou dar frutos, ou então será cortado e lançado no